Um dia após aí a celebração do Dia da Revolução Constitucionalista de São Paulo, o movimento golpista contra Getúlio Vargas, das elites cafeeiras paulistas. Eu estava falando com o Vinícius ontem de como o jornal Estado de São Paulo exalta muito esse período e como a gente tem que enxergar isso como um dos ninhos da serpente da extrema-direita. E hoje nós temos um governador que nasceu no Rio de Janeiro e que se sente mais paulista dentre todos os paulistas. É um fenômeno, o Tarcísio de Freitas, um homem que desperta muitas paixões e muitos comentários de Reinaldo Azevedo, e eu acho importante trazer Tarcísio sempre à baila, embora ele já não seja mais um candidato a presidente, ele seja um ex qualquer coisa, e a gente está visualizando tudo isso da melhor forma, né, gente? A gente tá vendo o que tá realmente acontecendo. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, pra gente poder acompanhar todas as principais notícias, meus caros. Vamos começando aqui pelo Reinaldo Azevedo, falando de quem? De Tarcísio de Freitas. Vamos lá? E eu vou fazer o meu editorial na sequência, vamos lá. E aí teve uma coisa, olha, que curioso, governador. Eu não sabia, o governador Tarcísio já virou paulista da Gema? É isso? É isso, Weber? É isso, Carlos? Olha, que coisa, hein? Do que é que eu estou falando? Vai. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou as pré-candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet por se lançarem ao cargo em São Paulo, apesar da origem política de ambas estar ligada ao Acre e Mato Grosso do Sul, respectivamente. Eleito em 2022, Tarcísio, que nasceu no Rio, chegou a ser alvo de uma investigação naquele ano após mudar o domicílio eleitoral de Brasília para São José dos Campos. A ação acabou arquivada. Em um vídeo divulgado pelo também pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite, Tarcísio diz o seguinte, abre aspas, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, não seriam eleitas. Pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão, porque a gente não vai deixar. Fecha aspas. A gente quem? Nós, os paulistas, Tarcísio? Ei, Tarcísio. Tarcísio, eu fiz uma pena que só tenha saído agora, mas na segunda-feira a gente acha meu vídeo. A época que ele se lançou candidato, eu tenho raízes em São Paulo. Eu falei, é? Falei, qual é o seu cadastro aí no site que entrega comida? Qual é o seu endereço? Hein? Cara, mas, Fabiano, o que está acontecendo? Agora o Tarcísio ficou tão paulista que ele já está chamando a Simone Tebet e a Marina de estrangeiras. Uhum. Rapaz! Ô, Tarcísio, Valeu, Beni, lasca a divisa do nosso programa para ele, vai. O quê? Qual a divisa do nosso programa? O nosso mote, esses modos em rebus, é uma medida nas coisas. É uma medida nas coisas, né? Ô, Tarcisão, que isso, rapaz? Não, nada de não paulistas aqui no nosso estado. Ei, Tarcisão, eita, ai. E aí teve uma coisa, olha... Esse é o não paulista que se sente paulista. É um fenômeno muito curioso. A extrema-direita ela tem essa coisa, né? Ela cria ideários mesmo, né? Desse tipo, né? O ideário do purismo, o ideário de outras coisas que a gente enxerga. Ideários aí separatistas, né? O movimento de 32 foi um movimento para tentar separar São Paulo do resto do Brasil, né? Tentar separar da presidência e na época da ditadura também de Getúlio Vargas. Eu perguntei, eu estava falando com o Vinícius ontem, com o Ivan Valente, né? Parece muito com o que a gente vê hoje em Santa Catarina, que a gente vê em regiões do Rio Grande do Sul. É um bando de gente preconceituosa, né, gente? Um bando de gente que recupera, na verdade, ali, as origens do colonialismo brasileiro.
O colonialismo brasileiro virou esse negócio. E essas pessoas aí que cobram que os outros sejam paulistas são como o Flávio Bolsonaro, que teve um amigão Canela preso com um fuzil. Preso com um fuzil. Preso com um fuzil. Olha só. De novo, eu estou trabalhando com uma lógica que não é minha, né? Vocês sabem que eu já disse aqui que eu acho que é um exagero em atribuir tudo ao PCC, não sei o quê, e eu sou contra a designação de terroristas, porque eu acho que eles são bandidos, perigosos, com pena até maior do que terroristas, mas terroristas não são. Agora, tem um terrorista, então, que foi preso, que é amigo do Flávio, que ia ser candidato ao Senado, e que passou a noite no presídio, né? Rapidamente, vai lá. Reinaldo, ex-prefeito de Belfort Roxo e, por enquanto, pré-candidato ao Senado pela União Brasil, Márcio Canela, passou a noite de terça para quarta no presídio José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio. Ele foi preso ontem em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito após policiais federais encontrarem um fuzil na mala do carro dele. Canela foi alvo da sexta fase da Operação Unha e Carne, que visa desarticular uma quadrilha suspeita de usar postos de gasolina para lavar dinheiro do crime organizado. A operação de terça, como informamos, teve origem em um relatório de inteligência financeira do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou uma movimentação de mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos por uma rede de postos de combustíveis. Canela aguarda ainda hoje a audiência de custódia. E acabou de acontecer. Há pouco ele passou por essa audiência, seguirá preso, será transferido para o presídio Pedrolino Verling de Oliveira, no Complexo de Direito Sinoso, no oeste do Rio, unidade conhecida como Bangu 8. Informações do G1. É isso. Flávio, seu amigão tem vídeo seu falando que ele é seu chapa e a sua mãe era suplente dele. Você é amigo de um terrorista e sua mãe era suplente de um terrorista? Fala, eu tô sendo bruto de fazer essa pergunta? Não. Ou tô sendo lógico? Hein? E a suplente do ex-vereador Carlos Bolsonaro, que vai disputar o Senado por Santa Catarina, né, a Alana Passos, ela homenageou ainda em 2022 dois dos policiais que estão envolvidos nessa operação aí. Porque o bolsonarismo manda na segurança pública do Rio de Janeiro, com todos os seus desmandos, desde ao menos o governo Witzel. E, cara, vocês não conseguem arrumar candidatos ao Senado no Rio de Janeiro, porque todos os que vocês arrumam caem por envolvimento com crime. E, no entanto, vocês ficam com essa coisa de terrorismo. E o que eu faço é apontar aquilo que vocês dizem. E deveriam ter um pouco de pudor. E, no entanto, dizem. De novo, eu estou trabalhando com uma lógica que não é minha, né? Vocês sabem que eu já disse aqui que eu acho que é um exagero em atribuir tudo ao PCC, não sei o quê, e eu sou contra. Pois o crime organizado é terrorismo, e os amigos de vocês todos no Rio de Janeiro, né? Eles são hipócritas. Eles são pessoas que dizem coisas que não correspondem aos fatos. É quando a fake news, a gente alertava lá atrás do perigo das fake news, ela anda tanto que ela gira e se mantém desse jeito. Tarcísio se sente paulista. Flávio Bolsonaro acha que não vai pegar nada ele apoiar... Não vai dar nada errado com os pré-candidatos dele no Rio de Janeiro, e os caras todos têm envolvimento com o Comando Vermelho. E aí o Reinaldo resume aqui no que há de comprometedor sobre Flávio. É muita coisa. É muita coisa. O Flávio, em pouquíssimo tempo, tirou o foco do presidente Lula, que era injustamente perseguido por uma imprensa corporativa, e ele, o Paulo Figueiredo, que agora deve 5 milhões à União, ou seja, é um homem que tem problemas com o Brasil. Ele, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, são todos os focos do noticiário. Vamos ver esse vídeo. Meus caros, vamos lá. O PL, a turma do Flávio Bolsonaro,
decidiram, digamos assim, antecipar o problema. Lembra-se quando Michele repostou um vídeo do garotinho, né, em que este dizia sobre homens de família que participaram de festinhas, etc. Aí se entendeu que seria alguma coisa relacionada a Vorcaro e que Flávio teria ido a uma das festas. Ele assegurou que não, disse não, isso não existe, mas agora já se admite amplamente que existe um vídeo privado em que Flávio aparece numa situação que, digamos, não é compatível com aquilo que no bolsonarismo se chama um homem de família, um defensor da família, da tradicional família brasileira. Então, vamos lá. Já é uma primeira vacina. Olha, existe sim alguma coisa, né? E se vier a público, já se tem claro que Fernanda, a mulher de Flávio, é que vai fazer a defesa do marido e vai dizer que ele, afinal, é um homem transformado. E a ideia é que ele faça, então, publicamente, o meia-culpa, né? Ele já andou esboçando isso, né? Que no passado ele errou, né? Mas que se transformou. Eu acho legal alguém se transformar, não tenho nada contra, não, né? Admitir o erro, sobretudo quando um senhor casado, maduro, pai de filhas, político, senador, dá a si mesmo o direito ao arrependimento e a chance da autocorreção. É o mesmo Flávio Bolsonaro que quer retirar essa possibilidade de uma criança de 14 anos que eventualmente cometa um crime, porque ele é favorável à maioridade penal aos 16 e, em certas circunstâncias, já aos 14 na prática. Então vejam que coisa, né? Uma criança de 14 não teria direito a pedir perdão, mas um senhor maduro, senador, pai de filhas, casado, bem, este sim tem o direito à transformação e à conversão. Que coisa bonita. Então, isso significa que também os brasileiros agora podem ser divididos em categorias. Aqueles que têm direito ao arrependimento e aqueles que têm direito apenas à condenação eterna desde a infância, né? Esse é um entendimento que a extrema-direita tem do mundo. Por falar em Flávio, Dark Horse. Vocês se lembram que já se esgotou o prazo, aquele prazo de um mês em que Flávio apresentaria as contas de Dark Horse? Elas não apareceram e, na verdade, eles deixaram isso para lá porque estão partindo do princípio de que, bem, as pessoas estão começando a esquecer essa história, né? Então, para quê, né, ficar ali cutucando a coisa? Deixa para lá, né? São os nossos patriotas, né? Certamente diferentes dos patriotas do resto do mundo. Ou não, tem a ver com esse tipo de patriotismo que a extrema-direita espalhou democracias afora. É isso aí. Esse vídeo que o Reinaldo está comentando, saiu notícia dele na coluna da Bela Megali, e é talvez o principal assunto que ainda a gente não tem a prova material, não tem ali o vídeo, mas depois da informação sobre a festa das astronautas do Vorcaro, é o que está dominando o debate político, tá? O que está se colocando é que daqui a alguns dias talvez a gente tenha mais informações sobre isso, e que provavelmente isso vai afetar a largada do seu Flávio Bolsonaro nessas eleições de 2026. Tá? Ele vai largar na eleição com um escândalo para chamar de seu.
com um escândalo para chamar de seu. Flávio Bolsonaro não vai sair nessa eleição lindo, tranquilo e rápido. Não vai. Então, com essas explosões de escândalos, um governador que acha que é paulista, a Tebet deu uma boa resposta para o Tarcísio ontem. Ela disse o seguinte, tá na Globo News: sou corintiana, não flamenguista, pago imposto de São Paulo há 10 anos, não precisei dar endereço alheio para me candidatar, diz Tebet sobre críticas de Tarcísio à pré-candidatura dela ao Senado. Então, é isso que nós temos que dizer para essa extrema-direita. Nós viemos para ficar. Nós temos uma conexão real com esse país. Nós recuperamos esse país em 4 anos. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Simone, estou tentando trazer ela para cá. Mas nós temos uma conexão com esse país, nós recuperamos a economia, nós recuperamos a cultura. Os tempos não estão fáceis, a gente sabe disso. O brasileiro enfrenta o perigo das bets, o brasileiro enfrenta o perigo do endividamento, o brasileiro enfrenta o perigo ainda de disparidades sociais que não foram amplamente resolvidas, mas nós voltamos a tirar o Brasil do mapa da fome, nós voltamos a alimentar as pessoas, nós construímos institutos federais, nós somos aquela pátria educadora da época da Dilma, nós somos o Brasil país de todos do Lula. Nós somos tudo isso, e é o que a Isabel Cristina tá lembrando daquele Iron Talks. Eu vou te passar isso de novo hoje, porque a Galãs fez corte, tá? Flávio Bolsonaro é um corrupto, vagabundo, mentiroso, ladrão, mas é cristão. É isso que a gente vai ter que encarar, meus caros, minhas caras. E esse vídeo é o assunto que vai fechar a semana e que a gente tem que ficar atentos aí para poder entender tudo o que tá exatamente acontecendo, porque senão a gente fica alheio ao que realmente afeta a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque é isso, gente, eles, que vamos ser sinceros, com o antipetismo, se eles fossem candidatos mais ajustados, talvez eles entrariam na eleição sem tantos escândalos, e aí seria um perigo para o Lula. Seria um perigo para o Lula porque entrariam mais competitivos. Mas não, eles não conseguem. Eles não conseguem. O Flávio Bolsonaro é pior do que o pai dele. O Flávio Bolsonaro é o operador do pai dele. O Flávio Bolsonaro foi escolhido como candidato por ser o operador do pai dele. E por ser o operador do pai dele, ele já larga com desvantagem. Ele já larga com desvantagem. As pessoas vão escarafunchar, as pessoas vão espremer até sair o suco de absurdos que existem dentro daquela família. Aliás, tem um podcast muito bom que tá rodando, e aí falaram que o Bolsonaro não sabia beijar e a Michelle ensinou ele. A Adriana Negreiros fez uma investigação importantíssima com a minha amiga Juliana Fadul na Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro virou um ator muito importante nessas eleições. Nesse circo das hipocrisias que a gente está vendo. A Michelle Bolsonaro virou esse troço que nós estamos visualizando em todo esse período eleitoral. A Michelle Bolsonaro virou o pivô, a ignição de todas as coisas que a gente está vendo nessa pré-candidatura. E a gente vai ver muita coisa ainda. E provavelmente vai ter esse vídeo do Flávio. Vai ter a mulher dele pedindo desculpas. Eles estão se antevendo a uma crise, mas a crise vai estourar. E eles não vão trocar de candidato. Ao contrário do Julian Lemos e de outras pessoas que falam por aí, eu não acho que o Flávio vai desistir. Mas eles vão largar com essas bombas explodindo. Emerson, querido, bom dia. ICL Notícias, Trump propõe coalizão internacional para asfixiar movimentos de esquerda. Se ele está pedindo é porque a tendência é a esquerda. Sim. É porque o Lula vai vencer a eleição, gente. É porque o Lula vai vencer a eleição. Significa que vem tempos fáceis aí? Não. A extrema-direita, como o Fernando Haddad disse numa entrevista a Mônica Bergamo, é um inverno da extrema-direita. É uma nevasca da extrema-direita. Enfrentaremos dificuldades nestes tempos. Então
Só um minutinho, gente. Então, a gente está vendo esse tipo de coisa acontecer e nós temos que nos preparar, gente. Vai ser uma eleição turbulenta, vai ser uma eleição muito maluca e para a gente manter tudo funcionando, a gente precisa do financiamento de vocês para esse canal. Vocês gostam do meu trabalho? Vocês gostam do que eu faço aqui? Por favor, considere mandar um superchat para a gente. Estamos no comecinho do mês ainda, faltam 2 membros e R$190 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se forem mandar Pix, digam um valor no chat, tá, gente? Para a gente fazer esse combate, para a gente denunciar as hipocrisias, para essas pessoas serem desmascaradas, a gente precisa que cada um de vocês faça parte e contribua para que a gente faça esse trabalho da melhor maneira, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Então, que falta de contribuição é isso. E esse é o meu editorial de hoje. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!